Fala galera, espero que vocês estejam bem. Vamos falar hoje sobre o problema do elevador. Vamos analisar aqui algumas situações para entender bem esse conteúdo. Então vamos lá. Primeiro caso. Temos aqui no primeiro caso o elevador subindo ou descendo com velocidade constante. Então nós temos o elevador subindo com velocidade constante ou descendo com velocidade constante. Quando a velocidade for constante, a aceleração vai ser igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a força resultante, quando eu aplico essa aceleração no princípio fundamental da dinâmica, a força resultante vai ser igual a zero. Por quê? Porque a massa vezes a aceleração igual a zero vai dar zero. Tudo bem? Então, nesse caso, eu tenho que a força-peso é igual à força normal. Temos aqui um esquema que representa esse elevador, uma pessoa dentro de um elevador. Então, sobre essa pessoa no elevador, atuam sobre ela duas forças, que é a força normal que é exercida pelo piso do elevador sobre a pessoa, e a força-peso para baixo. Lembre-se que a pessoa está pisando aqui no chão do elevador. Então, existe aqui uma força normal, que é a força de resposta que o piso dá para essa pessoa, que nós chamamos de força normal. Tudo bem? Então vejam, quando eu tenho essa velocidade constante, só reforçando essa ideia, quando a velocidade é constante, a aceleração vai ser igual a zero. Quando a aceleração é igual a zero, a força resultante é igual a zero. Então, nesse caso, a força-peso é igual a normal. Então, peso e normal são iguais. Tudo bem? Segundo caso, elevador subindo, acelerando, ou descendo, desacelerando. Então, nesse segundo caso, o elevador está subindo, aumentando sua velocidade, ou seja, ele está acelerando, ou ele está descendo, diminuindo a sua velocidade, ele está desacelerando. Nesse caso, quando eu tenho um movimento acelerado ou desacelerado, a força resultante vai ser diferente de zero. Porque quando eu aplico no princípio fundamental da dinâmica, se essa aceleração é diferente de zero, então quando eu multiplico a aceleração pela massa, eu vou encontrar uma força resultante diferente de zero. Tudo bem? Então, nesse caso, o peso vai ser menor do que a normal. Então, não esqueçam disso. Se o elevador está subindo, acelerando ou descendo, desacelerando, peso menor do que a normal. Então aqui eu tenho peso maior do que a normal, certo? Uma observação importante. A normal, ela pode ser chamada de peso aparente, tudo bem? Então vamos colocar aqui essa observação. A normal também pode ser chamada de peso aparente. O peso aparente da pessoa, tá? Ou então eu também posso chamar de NA, normal aparente, tanto faz. Terceiro e último caso. Nesse terceiro caso, o elevador está descendo, acelerando, tá? Descendo acelerado, ou subindo, desacelerando. Então vejam só, nesse terceiro caso, o elevador está descendo, aumentando a velocidade, ele está acelerado, então ele está acelerando, aqui está faltando um Nzinho, tá? Ou subindo, desacelerando. Então ele está subindo, mas está diminuindo a velocidade, quando ele vai parando, tá? Então nesse caso, eu vou ter o quê? Uma força resultante também diferente de zero. Porque se eu tenho aqui um movimento acelerado ou desacelerado, a aceleração vai ser diferente de zero. Uma vez que a aceleração é diferente de zero, tá? Nós vamos ter aqui a força resultante também diferente de zero. Então, nesse caso, o peso vai ser maior do que a normal. Então, esses são os três casos. Não esqueçam, quando a velocidade for constante, peso igual a normal, certo? No segundo caso, quando eu tenho o elevador subindo, acelerando, ou descendo, desacelerando, peso menor do que normal. E no terceiro e último caso, o elevador está descendo, acelerando, ou subindo, desacelerando, o contrário do que foi visto aqui. Então eu tenho o peso maior do que a normal. Tudo bem? Para a gente entender melhor esses conceitos, vamos resolver um exercício que vai ficar mais claro, beleza? Então vamos lá.